Fala, Zé. A seleção brasileira de futebol do treinador italiano Carlo Ancelotti, capítulo 2. Olha, futebol brasileiro é para quem entende do assunto, é para profissional como eu, e não para estes virabundentos e cegos de bola da crônica televisiva e esportiva do Brasil, que não entendem nada do assunto. Honrosas exceções, claro. Mas, meus amigos, há cerca de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses atrás, estes virabundentos das televisões brasileiras, comentaristas, narradores, apresentadores esportivos, viviam cobrando diariamente. Cobravam, pediam, exigiam, esbravejavam, pedindo o treinador Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Aí, há mais ou menos 1 ano atrás, a CBF cedeu a esta pressão e contratou o italiano Carlo Ancelotti, pagando-lhe um salário que nunca pagou a um treinador brasileiro. Salário milionário. Tudo bem, ele é um dos treinadores mais bem pagos do mundo, só poderia vir ganhando muito dinheiro. Isso aí é uma coisa. Então, mas acontece que já são decorridos 10 meses desde quando Carlos Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira. E nesses 10 meses eu não vi nada diferente da seleção brasileira jogando sob o comando de Ancelotti. Não vi nada. Seleção igualzinha ao que jogava com Dorival Júnior, por exemplo. Jogava com o Diniz. Não vi nada novo. Seleção brasileira não me agradou. Ganhava um jogo, perdia outro. Com o Carlo Ancelotti, a seleção brasileira até agora fez 10 jogos. 10. Ganhou 5, empatou 2 e perdeu 3. 51% de aproveitamento. Dorival Júnior tinha 57% de aproveitamento, foi botado para fora. Mas Ancelotti tem uma multa de rescisão muito alta. E não é hora de receber o contrato dele. Mas o que acontece que está me revoltando é o seguinte, que eu não vi até agora nenhum destes vagabundos, virabundentos da crônica esportiva, falar qualquer coisa sobre a seleção brasileira, sobre o fato de ela não estar jogando bem. Não, eles não falam nada. Pediram Ancelotti, brigaram por Ancelotti, a seleção não está bem e eles estão calados a respeito. Aí, de repente, eles mudam o foco para criticar Neymar. Neymar não tem nada com a seleção, meu amigo. Se você não tem coragem de criticar Ancelotti, deixe de ser cretino, porque você indicou Ancelotti, deixe de ser cretino, não critique Neymar. Neymar não está na seleção, não foi convocado e não será convocado, já disse um tal de Lofredo da Globo. Você sabe que a Globo rouba o país, mas tem informações privilegiadas. Esse Lofredo já disse que Ancelotti não vai contratá-lo, tá bom? Então, Neymar não tem nada a ver com a seleção. Vocês têm que criticar a seleção que não está jogando bola. Mas vejam bem, mas isso é um problema, isso é uma coisa. Já passou. A seleção até agora não jogou bem, isso é uma coisa. Tem que deixar para lá. Outra coisa, meu amigo, é o seguinte, o futebol não é uma ciência exata, não é matemática. Futebol é aquilo que os virabundentos da crônica esportiva do Brasil, metidos a modernosos, não dizem. Futebol é uma caixinha de surpresa. É a maior caixinha de surpresa do mundo. É o futebol. E a seleção brasileira, esta aí, meu amigo, faz coisas das quais até Deus duvida. Vejam bem. Em 1958, na Copa do Mundo de 58, quando a seleção saiu do Brasil para a Copa do Mundo de 58, saiu totalmente desacreditada. Ninguém acreditava na seleção, principalmente porque tinha um treinador, Vicente Fiola, que ninguém conhecia e que não tinha fama de bom treinador. Para completar, quando ela chegou
Na Suécia, primeiro jogo venceu de 3-0 sem convencer, porque o time era muito ruim, o time da Áustria. No segundo jogo, empatou com a Inglaterra, que era um dos piores times do mundo. Aí, os jogadores principais da seleção, Didi, Bellini, Nilton Santos, Orlando, Correzito, correram, procuraram o treinador e disseram: o senhor tem que mudar. Tem que mudar 3 jogadores. Aí o treinador, muito pressionado, mudou. Tirou Joel, Mazola e Dida e colocou Garrincha, Vavá e Pelé. Deu outro. A seleção deslanchou. Venceu logo o futebol da Rússia, futebol científico, de 2-0. Depois venceu a chamada Zebra, que era o país de Gales, de 1-0. Depois venceu a França de 5-2 e depois venceu a Suécia de 5-2 e conquistou o Campeonato Mundial de 58, primeiro campeonato do Brasil. Nesse campeonato, o Brasil fez 17 gols, tomou apenas 4. Só que 4 anos depois ela foi campeã novamente, conquistou o bicampeonato. Quer dizer, a seleção que saiu desacreditada conquistou 2 campeonatos em 4 anos. Aí veio 70, a seleção também estava desacreditada, porque João Avelange, que era o treinador, disse que Pelé estava míope, não dava para contratar ele nem Tostão. Só que o João Avelange, presidente da CBD então, foi lá, demitiu Saldanha, chamou o Zagallo e disse: aqui, você tem carta branca, Zagallo, dirija a seleção. Primeira coisa que o Zagallo fez, telefonou para Pelé e disse que era você, crioulo, que ele chamava Pelé de crioulo, nunca chamou de Pelé, crioulo, é você e mais 10. Foi para a televisão, para a rádio e disse: olha, minha seleção é Pelé e mais 10. Ninguém acreditava que a seleção desse certo. Aí ele foi, armou uma seleção, disse: eu vou armar a seleção com os 11 melhores jogadores do Brasil. Vocês viram, né? 2 volantes, 2 quadros zagueiros, um de volante, Piazza, e um de volante. 2 meias, Jacques Rivelino, 3 pontas de lança no ataque. Fez a maior seleção do mundo. Seleção só desacreditada, tricampeão. 94, seleção só desacreditada, Romário fez a diferença, campeão. 2022, saiu desacreditada, seleção já envelhecida porque tinha perdido 98. Filipão deu um jeito, seleção ganhou o pentacampeonato. Então veja bem, toda vez que a seleção estava desacreditada, ganhou. Agora vamos para o outro lado. Em 50, já era campeão. Dentro do Brasil, jogava por um empate, fez 1-0, todo mundo já era campeão. O Uruguai venceu e ganhou a Copa. Deixou o Brasil até hoje chorando. Aí veio 1982. Disseram: é a melhor seleção que o Brasil já fez. A seleção caiu de 3-2 para a Itália, com um jogador que estava 1 ano e 7 meses parado, como Neymar está hoje, chamado Paulo Rossi, fazendo os 3 gols, jogando apenas com 40% de suas condições. Esse recado aí serve para o Antelote. E depois, a seleção de 2022, agora com o Tite. Saiu daqui tendo feito 45 pontos, recorde, e sendo a melhor seleção da América do Sul e uma das melhores do mundo. Era a franca favorita, perdeu para a Croácia, desclassificou. O que representa dizer que futebol brasileiro não tem lógica, futebol não tem lógica, meu amigo. Igual a caixa de surpresa. Quando a seleção brasileira saiu totalmente desacreditada, ganhou 58, 62, 70, ganhou 94 e ganhou 2022. Quando saiu como favoritíssima, 1950, 82 e 2022, perdeu. 9 minutos. 9, futebol, meu amigo. Futebol é uma caixinha de surpresa. Seleção brasileira é capaz de coisa que até Deus duvida. Portanto, não crucifiquem Ancelotti agora. Ele tem 70 dias pela frente. Era o prazo que Zagallo tinha quando recebeu a seleção de Saldanha, 76. Mas isso é coisa para quem entende de futebol. E outra coisa, naquela época, a seleção brasileira ganhou 58, 62 e 70, porque tinha esse rapaz aqui jogando com essa camisa. Você lembra dele? Esse rapaz aqui, ó. Ele aqui, ó. Com essa camisa, ó. Pelé. Tinha esse rapaz, e ele fazia a diferença. Olha a 10 dele aqui, ó. Ele fazia a diferença. Por isso que a seleção ganhou, porque tinha craque.
Sempre ganhou porque tinha craque. Agora veja bem, hoje o craque que tem quero deixar de fora. Tá bom? Tchau.